Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá que hoje o assunto é sistema renal e não é tão simples quanto parece, tá? Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, qual a função ou as funções do sistema renal? Gente, em primeiríssimo lugar, tá? Está a excreção, ou seja, a eliminação de catabólitos. Para quem não lembra, a gente usou esse termo lá no módulo 6 e várias vezes ao longo da zoologia. Catabólito é um subproduto do metabolismo celular, é o que sobra e que muitas vezes pode ser tóxico ou pode ficar se acumulando em excesso no organismo e causar algum tipo de prejuízo. Então, o catabólito é algo que precisa ser eliminado. Dentre os catabólitos que a gente já estudou, a gente já viu, por exemplo, o gás carbônico, a ureia, o ácido úrico, a amônia. No caso, o sistema renal ele está preocupado especialmente com excretas nitrogenadas, como amônia, ureia e ácido úrico, e também medicamentos em excesso, né? Excreção de excesso de sais, excreção de água quando em excesso. Vocês sabem que água demais pode acabar dissolvendo os elementos do sangue, né? E aí a gente tem um problema importante a ser encarado. E também, pessoal, prótons H+. Por quê? Porque quando tem prótons H+ demais no sangue, significa que o pH do sangue está baixo. E acidificar demais o sangue significa prejuízo. Tu vai ter moléculas, proteínas, enzimas, enfim, que podem desnaturar. Mas então, agora, a gente vai focar na questão das excretas nitrogenadas, né? Que é o que o ensino médio geralmente está focando. Excretas nitrogenadas, a gente conhece essas três e a gente viu lá em zoologia que os mamíferos excretam especialmente ureia. Mas isso não significa que esse seja o único produto que a gente tem aí como excreta nitrogenada. As nossas células, lembrem-se, elas produzem primeiro amônia para depois transformar ela em ureia. É o fígado que converte a amônia em ureia, tá? Se tu tiver algum problema relativo a uma superprodução de amônia ou a um prejuízo hepático que de repente não deixa tu converter amônia em ureia, pode acontecer dessa amônia se acumular. E vocês sabem que a amônia é mega master acer tóxica. Quando em excesso, ela interfere no transporte de oxigênio pela hemoglobina. Ela gruda na hemoglobina e não larga mais. Aí a hemoglobina fica, enfim, impedida de carregar o oxigênio e quem sai perdendo são todas as células. Então, esse é um dos principais motivos pelo qual a amônia é tóxica aos animais e um dos principais motivos pelo qual o fígado tem que transformar em ureia, porque a ureia é menos tóxico, e levar isso até os rins para que os rins tirem isso do sangue e joguem para fora do nosso corpo. Tá? A ureia também precisa sair do nosso corpo. Ela é tóxica, não tão tóxica quanto a amônia, mas quando em grandes concentrações no sangue, ela causa uma doença chamada uremia. Uremia é uma condição horrível que pode levar ao coma se não houver tratamento. E por fim, as nossas células também podem produzir ácido úrico. O ácido úrico, a gente fala que é a principal excreta nitrogenada de aves, de répteis, né? Ele tem uma característica que em humanos ele pode causar doenças como gota, cálculo e artrites. Por quê, pessoal? As nossas articulações têm a temperatura um pouquinho mais baixa do que a do resto do nosso corpo. E aí, o que acontece? Quando esse ácido úrico passa por essa região, ele tende a cristalizar. E aí se formam, enfim, né, essas regiões com esses cristais de ácido úrico que são lesões muito difíceis, prejudicam o movimento da pessoa e são muito doloridas, tá? Bah, prof, então quer dizer que se o meu rim não tirar essas excretas nitrogenadas de mim, eu posso desenvolver até artrite por causa disso? Pode. Claro que essas doenças todas são multifatoriais, tá? Não é só um problema renal que pode levar a isso, mas também. Prof, o que eu posso fazer nesse caso? Tá? Ah, meu rim não está funcionando. O que eu posso fazer para não desenvolver nenhuma dessas doenças?
Bom, nesse caso, provavelmente o médico vai aconselhar uma hemodiálise. A hemodiálise é um processo pelo qual o paciente se submete para que uma máquina faça o papel que o rim deveria fazer. Se os 2 rins desse paciente estão prejudicados, debilitados, isso significa que o sangue não está sendo filtrado. A gente não tem um órgão funcional para pegar esses catabólitos e botar para fora do corpo. Quem faz isso é o rim. É o rim que tira essas excretas do sangue. Ele filtra o sangue, certo? Para conseguir acesso a tudo isso aqui que tem que ir embora, tá? Medicamentos, sais, excesso de água, excesso de prótons H+, e as excretas nitrogenadas. Se os rins não estão funcionando, então o paciente vai ter que colocar lá um acesso nos seus vasos sanguíneos e o sangue dele vai sair do corpo dele através desse acesso, vai passar através da máquina. A máquina vai limpar o sangue, né? Tirar esses catabólitos e devolve o sangue limpo para o paciente. Esse processo é muito demorado e por vezes cansativo para o paciente, tá? Então, são horas que o paciente fica sob ação da máquina da hemodiálise, certo? Mas é importantíssimo para que ele possa manter sua saúde. Em muitos casos, também o transplante de rins é algo que é, enfim, né, sugerido ao paciente. Vamos falar então um pouquinho mais sobre os rins, tá? Os rins são, as pessoas elas herdam 2 rins, né? Esses rins, eles vão ser protegidos por uma cápsula fibrosa, tá? Também chamada de cápsula renal. Essa cápsula, ela é feita de tecido conjuntivo denso, não modelado, porque o modelado é aquele que forma os tendões e os ligamentos, tá? Então, essa cápsula que protege externamente o rim é feita de tecido conjuntivo denso, não modelado. O que mais que a gente pode falar sobre os rins? Bom, vamos de fora para dentro. Buenas, olha só. A parte mais externa do rim, tá? Essa daqui, a gente vai chamar de córtex renal. Córtex é a parte sempre mais externa. A parte mais interna a gente vai chamar de medula renal. Os rins, para poderem filtrar o sangue, tá? Eles precisam de uma unidade funcional que se chama néfron. É um sistema de tubinhos, a gente vai ver daqui a pouquinho como funcionam esses néfrons, mas tu tem milhares de néfrons ao longo do teu rim. Eles vão ficar em parte no córtex renal e em outra parte na medula, tá? São estruturas microscópicas, mas que vão começar no córtex e vão terminar lá na medula renal, tá? O que vai acontecer? Depois, pessoal, mais internamente, a gente vai ver o seguinte. Essa estrutura aqui, tá? Que tem esses risquinhos, a gente vai chamar de pirâmide renal. Cada rim tem entre 10 e 18 pirâmides renais. Essas pirâmides renais, elas vão se fusionar mais ou menos por aqui, na região que vai originar os cálices renais, tá? Cálice menor é essa região aqui e o cálice maior é essa região que vai se fusionando aqui, todos os cálices menores, até formar o que a gente chama de pelve renal, ou então bacinete. Então, o que isso significa, pessoal? Significa que o sangue, ele vai ser filtrado no néfron, tá? São os néfrons dos rins que vão filtrar o sangue. Ou seja, vão tirar dele os catabólitos. Então, isso, tá? Essa estrutura, o néfron, ele fica nessa região cortical e medular. E todos esses milhares de néfrons, aos pouquinhos, vão se organizando para que tudo que eles tiram do sangue vá sendo liberado aqui nessa região da pelve renal. E aí, o que vai acontecer depois disso? Esse fluido, que agora a gente vai chamar de xixi, vulgo urina, certo? Vai ser encaminhado para o teu ureter.
Eu vou voltar umas imagens aqui para vocês entenderem o processo. Então, assim, ó, teu sistema renal, ele é formado não é apenas por rins, ele é formado também por, tá? São 2 rins, 1 rim, 2 rins, tá? Ureteres, que não são órgãos, são vias urinárias que vão encaminhar a urina que o rim filtrou até a bexiga, tá? Então, esses ureteres aí em um adulto, ele vai ter aproximadamente uns 25 centímetros, tá? A bexiga, a gente já conversou sobre ela um pouquinho lá em histologia, eu falei pra vocês que internamente ela tem tecido epitelial de transição, né? Porque ela pode, ora estar contraidinha, ora ela pode estar expandida. Mas a bexiga, ela é como se fosse uma bolsa, um balão, que vai recebendo essa urina, esses catabólitos que os rins tiraram do sangue. E aí, lá na bexiga, essa urina vai se acumulando. Ela pode chegar até mais ou menos meio litro, tá? De urina. Mas quando chega ali em aproximadamente 350 ml de xixi, tu já sente vontade de urinar, tá? Eu não sei vocês, mas chega a 5 ml de xixi, já tenho que ir no banheiro. Faço xixi 5 segundos, né? Mas enfim. E depois, pessoal, o xixi ele vai sair pela uretra. A uretra é diferente do ureter. O ureter é uma via que conduz a urina do rim até a bexiga. A bexiga armazena essa urina e a uretra elimina a urina da bexiga para o meio externo. Lembrem-se, em mulheres, tá? A uretra só faz parte do sistema renal, tá? Agora, em homens, a uretra faz parte tanto do sistema renal quanto do sistema reprodutor. Em mulheres, como as mulheres não têm pênis, tá? Geralmente a uretra feminina tem em torno de 5 centímetros. Claro que varia de pessoa para pessoa. E em homens vai ter o tamanho que tiver o pênis, né? Pode chegar aí algo em torno dos 20 e poucos centímetros, tá? Certo, pessoal? Então, vamos passar aqui, tá? Então, é isso que vocês estão vendo aqui. Então, aonde estão os néfrons, que são a parte do rim que de fato filtra o sangue, né? Eles estão no córtex e na medula renal. O filtrado deles vai ser encaminhado para essa região dos cálices, menor e maior. Do cálice maior, ele vai ser encaminhado para o ureter. Do ureter, a urina vai ser encaminhada para a bexiga, da bexiga vai para a uretra e da uretra vai para o meio externo, certo? Então é isso. Tá, prof, e aí? Como é que esse rim filtra o sangue? O sangue tem que entrar lá de alguma forma. Sim, ele vai entrar no rim, tá? Através de uma ramificação da artéria aorta. Essa artéria que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que uma ramificação da artéria aorta. Então, é um ramo da aorta. O sangue que chega no rim é, portanto, um sangue oxigenado. Então, quando essa artéria chega aqui, ela chega com sangue oxigenado e vai se ramificando em arteríolas, né? Cada vez mais arteríolas até chegar aqui aonde está o néfron, aqui no córtex. Quando ela chega aqui, ela não é mais uma artéria, ela já vai ser um capilar, tá? Então, nessas regiões, a gente vai entregar oxigênio para o rim, vai pegar gás carbônico das células do rim e mais. É ali naquela região que a artéria virou um capilar que os catabólitos vão passar do sangue para o rim, tá? Depois que o capilar ele vai virar vênula, da vênula vai virar em veia e aí do capilar, vênula, veia, o sangue vai embora, agora venoso, através da veia renal. A veia renal, ela vai desembocar lá na veia cava. Que é aquela veia que a gente sabe que traz sangue venoso para o coração, tá? Então, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que a artéria renal traz sangue arterial para o rim e a veia renal leva sangue venoso.
para o coração, certo? Outra coisa importante, essa artéria renal, tá? Ela tá com sangue arterial e não é porque ela tem oxigênio que ela é boa. Ela tá lá com catabólitos. Ou seja, ela tá com ureia, ela tá com excesso de sais, ela precisa ser filtrada. Então, quando esse sangue for embora através da veia renal, ele já vai ter sido filtrado. Então, isso significa que, ok, ele tá venoso, ele tá com gás carbônico, não tem problema. Ele tá indo lá pra veia cava, porque a veia cava vai mandar esse sangue venoso pro coração, do coração no pulmão vai ter a hematose. Só que a grande vantagem desse sangue venoso que está saindo do rim é que ele está filtrado pelo rim. Ou seja, sem catabólitos. Ok? Então, isso tem que ficar claro para vocês. Bom, seguimos. Nessa imagem, eu trouxe um zoom para vocês, né, aqui no rim. Só para vocês terem noção, de novo, né, da onde estão os néfrons, tá? Então, de novo, essa região aqui é o córtex renal, aqui a gente tem a medula renal e participando dessas duas regiões, a gente vai ter os néfrons. Então, aqui eu estou dando um zoom para que vocês entendam bem como é que é o néfron. Cada rim, tá, tem pelo menos 1 milhão de néfrons. Como tu tem 2 rins, tu vai ter 2 milhões de néfrons, pelo menos, tá? E isso é sensacional, porque significa que tu pode filtrar uma quantidade absurda de sangue por hora, tá? O número, se não me engano, até botei para vocês nos próximos slides, é em torno de 7 litros de sangue por hora, tá? Então, deu uma voltinha lá o coração, o sangue no teu coração, no teu sistema, enfim, ele tá passando pelo rim, ele tá sendo filtrado. O rim, ele é muito eficiente, opa, virei tudo aqui, nessa filtração do sangue, tá? Filtração, filtragem, sei lá como é que se fala isso. Mas, agora acompanha comigo quais são as partes do néfron, porque olha só o que a gente tá vendo aqui, ó. O sangue tá chegando ali pela artéria renal, que é uma ramificação da artéria aorta. Aqui, eu até vou trocar a cor para ficar mais fácil da gente ver, vou pegar um verde, opa, um verde pra gente conseguir enxergar melhor, tá? Então, ó, o sangue está chegando arterializado pela artéria renal, que é uma ramificação da artéria aorta. Essa artéria vai se dividir em arteríolas, que vão ficando cada vez mais fininhas. E aí, quando elas chegam lá no córtex, elas já viram capilares. E é quando elas viram capilares que elas vão deixar o oxigênio, receber o gás carbônico e serem filtrados. Aí, essa região aqui, tá, o córtex renal, vai receber esses capilares. Então, olha só, que a gente está dando um zoom nesses néfrons. O néfron é todos esses tubinhos aqui que vocês estão vendo em amarelo, tá? Então, o néfron é composto basicamente por 3 partes. Essa parte que eu destaquei para vocês em azul é uma das mais importantes, tá? Ela se chama cápsula glomerular. A gente deu um zoom nela aqui também, tá? Então, aqui, ó, essa parte amarela é a cápsula glomerular. Aqui, essa aqui, ó, cápsula glomerular. Cápsula glomerular. E o sangue, tu pode ver, ó, quando ele vira capilar, né, esses vasos sanguíneos, quando eles viram capilares, eles formam um emaranhado que fica protegido por essa cápsula, né? Esse emaranhado a gente vai chamar de glomérulo, tá? Então, os vasos sanguíneos que estão protegidos pela cápsula glomerular, né? O capilar, né, que está envolvido pela cápsula glomerular, nós vamos chamar de glomérulo. E é aqui, nessa cápsula glomerular, que vai acontecer a primeira etapa desse processo de filtragem, sei lá, do sangue.
tá? Essa filtração, ela depende muito de pressão sanguínea. Porque tu imagina, eu falei pra vocês 45 milhões de vezes que a artéria renal é uma ramificação da artéria aorta. E vocês viram lá em histologia, depois em sistema circulatório, que a artéria tem por função continuar conduzindo o sangue que foi propulsionado pelo coração, né? Aquela sístole ventricular. E por isso ela tem muita musculatura lisa ao redor. Então tu imagina, o sangue que tá chegando nos teus rins, tá? Teu rim tem tamanho da tua mão fechada, fica aqui nas tuas costas, tá? Mais ou menos, na cintura um pouquinho pra cima. O sangue que está chegando aqui embaixo, ele está chegando com 3 grandes pressões, né? A primeira é a pressão da sístole ventricular, né? Uma força descomunal que o coração faz para lançar sangue para fora. Depois, tu tem a pressão exercida pela própria artéria, porque ela tem musculatura para propulsionar esse sangue em direção aos órgãos. E tu ainda tem a lei da gravidade. Ou seja, o sangue que chega aqui nesse capilar, ele vai chegar com uma grande pressão. E na aula passada a gente viu o sistema linfático, vocês vão entender que essa pressão que o sangue exerce contra as paredes do capilar faz com que parte do plasma extravase. Lembra que a gente tem o sistema linfático no nosso corpo para conseguir absorver esse fluido linfático, né, esse plasma que extravasa dos vasos sanguíneos nos tecidos? Tá? Se não lembra, dá uma voltadinha lá na aula passada. Pois então, aqui vai acontecer exatamente a mesma coisa. Esse sangue vem com uma grande pressão. Essa pressão é tão grande que faz com que o plasma extravase para dentro da cápsula glomerular. E é assim que o néfron vai receber o plasma pela primeira vez. Essa etapa que a gente vai chamar de filtração glomerular ou ultrafiltração. A gente vai ver mais detalhes daqui a pouquinho. Tá? Mas, continuando aqui, então, essa daqui é a cápsula glomerular. Depois, a cápsula glomerular está conectada a essa região aqui, ó, tortinha do néfron, que a gente vai chamar de túbulo contorcido proximal, porque ele fica próximo da cápsula glomerular. O túbulo contorcido proximal está conectado com essa estrutura, ó, que vai descendo e se aprofunda lá na medula renal, tá? Essa partezinha aqui, ela tava lá no córtex, estava aqui nessa região. Esse rabinho aqui que a gente vai chamar de alça de Henle, tá? Alça de Henle, ele vem aqui para baixo, ó, e vai formar essas pirâmides que a gente estava conversando agora há pouco, tá? Então, cada pirâmide dessa daqui é formada por várias alças de Henle. A alça de Henle, ela vai ter um ramo descendente, por onde a urina desce, e depois vai ter um ramo ascendente, por onde a urina sobe. A alça de Henle vai estar conectada a um outro tubo contorcido, que está na região cortical do rim, que é essa daqui, tubo contorcido distal, porque está distante do glomérulo, tá? Então, aqui é o túbulo contorcido distal. E por fim, mas não menos importante, o néfron também vai desembocar em uma estrutura que a gente vai chamar de tubo coletor. Esse tubo coletor, ele vai receber várias terminações de vários néfrons diferentes, certo? Os tubos coletores vão dar lá, no final das contas, na pelve renal. A gente vai ver daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. Acompanhe agora comigo, tá? Nesse néfron um pouco mais desenrolado, né? O que acontece? Então, de novo, tá? Aqui a gente tem a cápsula glomerular, certo? Em corte, ela tá protegendo ali o glomérulo. O tubo contorcido proximal, essa região aqui toda é tubo contorcido proximal. Depois, a gente tem a alça de Henle. A alça de Henle tem um ramo descendente e tem um ramo ascendente. Repara que essa alça de Henle aqui, ela vai ter no ramo descendente uma parede mais delgada, enquanto no ramo ascendente essa parede já está diferenciada. Essa diferença visual, ela acaba também tendo efeitos no processo fisiológico.
E aqui a gente tá vendo já, ó, o túbulo contorcido distal e aqui os dutos coletores, tá? Tem vários tubos distais que vão dar nesse tubo coletor, tá? E aí vários tubos coletores juntos vão formar a pirâmide renal, que a gente já tinha falado antes, tá? Então aqui, ó, nessa imagem dá pra ver melhor isso que a gente estava conversando. Vem comigo, ó. Aqui a gente tem o néfron, tá? Esquematizado. Aqui tá a cápsula glomerular, o glomero, o túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e aí, ó, o duto coletor aqui. Lembra que essa aqui é a região cortical do rim e essa aqui é a região medular do rim. E aí? E aí que nessa região medular tu vai ter não só um néfron com apenas um duto coletor. Tu vai ter vários dutos coletores desembocando aqui, formando a pirâmide, ok? Todos esses dutos coletores convertem para formar os cálices renais. Os cálices renais, todos esses aqui, ó, que a gente falou que a gente tem entre 10 e 18, convergem para formar o quê? A pelve renal, também chamada de bacinete, que vai converter para a formação do ureter, tá? Então, aqui que a gente vai estar filtrando o sangue e a urina vai ser conduzida até a bexiga, certo? Então, de novo, tá? Agora, o que a gente fez aqui? Deixa eu apagar tudo que eu rabisquei aqui, tá? O que a gente fez aqui? Tá? A gente estava vendo aonde estava o néfron. Então, a gente está pegando agora tudo isso aqui e estamos botando um zoom aqui. Tá, vamos dar um zoom aqui, ó. Ó, isso aqui fica aqui. Então, tu vai ter o glomero, o tubo contorcido proximal, o tubo contorcido distal, tudo isso na região cortical do rim. Na região medular, a gente vai ter a alça de Henle, tá? Ela se joga lá pra dentro, e os tubos ou dutos coletores, tá? Os dutos coletores, né, o conjuntinho deles aqui nessa região, faz com que a gente enxergue essa pirâmide, tá? Tanto a alça de Henle quanto o tubo coletor contribuem para essa aparência de pirâmide, que a gente estava falando, é essa região aqui. Quando os tubos coletores todos se encontram, certo? Vai ser mais ou menos nessa região aqui, a gente vai formar o cálice renal. Isso aqui é um cálice renal, esse aqui é 2 cálice renal, né? Cálice renal 3. E aí os cálices renais todos se fundem para formar a pelve renal, tá? Só para vocês se localizarem aqui. Não te esquece que por fora, né, esse rim é protegido por tecido conjuntivo denso não modelado, que nós chamamos de cápsula renal. Cápsula renal. Então tá aí região medular do rim, região cortical do rim. Vamos mergulhar no néfron agora, tá? Eu não só desenrolei ele aqui pra vocês, como simplifiquei as voltinhas. Só deixa eu voltar aqui uns slides pra gente observar mais uma coisa. Aqui, nessa ilustração, eu gosto muito dela, porque ela mostra pra gente, deixa eu até apagar essas anotações aqui. Ela mostra pra gente o fluxo do sangue. Quando a artéria renal entra no rim, ela se divide em arteríolas e lá no córtex, o que era arteríola vira capilar, tá? O capilar lá vai formar o glomérulo. A arteríola que chega aqui, tá? É aferente, que afere é o que está chegando, tá? Quando acontece a filtração, o plasma passa pro néfron, né? O que sobrou de sangue aqui vai embora através da arteríola eferente. E o que efere é o que sai, tá? Então, o sangue está saindo daqui para conseguir chegar lá na veia renal. Então, não te esquece, eferente, pensa em exit, tá? Eferente, exit, saída, tá? É o que sai, é o que deixa a cápsula glomerular. Mas não é só isso que eu queria mostrar para vocês. Essa arteríola eferente, tá? Ela vai se ramificar em várias arteríolas e capilares, tá? Que a gente vai chamar de capilares peritubulares, que vão abraçar o néfron todinho, tá? Então esse néfron ele não tá sozinho no mundo, apesar dessas ilustrações que eu estou mostrando para vocês. Imaginem sempre que ele está sendo abraçado por um monte de
capilares, que a gente vai chamar de capilares peritubulares, que vem daquele ramo da arteríola eferente. Aí, prof, mas por que ele está enrolado em um monte de capilar? Porque, pessoal, nem tudo que passa do sangue para o néfron vai fora na urina. Como essa primeira passada, né, ela vai se dar por pressão, entra no néfron por pressão muita coisa boa. Entra água que tu queria manter no corpo, entra aminoácido, entra glicose, entram sais, e isso tu não quer jogar fora. Tu precisa disso no teu sangue. Então, esses vasos sanguíneos aqui, tá, que a gente vai chamar de capilares peritubulares, estão em volta desse néfron justamente para conseguir fazer o que a gente chama de reabsorção. Então, os capilares peritubulares, através de processos que a gente vai estudar agora, absorvem nutrientes que entraram por pressão no néfron, tá? Então, eles vão reabsorver esses nutrientes para o sangue, para que a gente não perca eles. O que vai ficar, é bom, né? O que vai ficar no néfron é o catabólito, tá? É o que vai formar a urina. É a ureia, é o excesso de sais, é o excesso de prótons H+, ok? Então, agora sim, vamos seguir. Vamos falar um pouquinho de formação da urina, então. A urina, para se formar, ela vai se formar em 3 etapas. A primeira etapa a gente já conversou, se chama filtração ou ultrafiltração, e ela ocorre basicamente aqui da cápsula glomerular e do glomérulo, né? Na cápsula glomerular e do glomérulo. Ah, um detalhe, essa cápsula pode ser chamada de cápsula de Bowman também, ou Bowman, não sei pronunciar, eu falo Bowman, tá? Então essa primeira etapa é filtração ou ultrafiltração, vem tudo, vem o que é ruim, vem o que é bom, tá? Então entra um monte de coisa lá. A segunda etapa a gente vai chamar de reabsorção. E aí entra a importância daqueles capilares peritubulares que a gente estava falando. São eles que vão reabsorver para o corpo, vão tirar do rim aqueles nutrientes que entraram sem querer por pressão. E por fim, mas não menos importante, a gente vai ter a secreção ativa. Porque eu falei para vocês que as coisas entram aleatoriamente por pressão. Então, de repente, se tem ureia que não passou do sangue para o glomérulo, na terceira etapa de secreção ativa, o sangue gasta energia, por isso ativo, para enviar essa ureia para dentro do néfron. Ou o excesso de prótons H+, né? Ou o excesso de sais. Então, a secreção ativa para garantir que o sangue saia limpo do rim através da veia renal, tá? O que a gente vai fazer agora é invadir cada uma dessas etapas. Vem comigo. Vamos começar agora pela etapa de filtração glomerular, também chamado de ultrafiltração ou filtração renal, tá? Também tem filtração néfrica, que não falta nome, né? Mas falou filtração renal, tu já sabe o que significa. Significa o quê? Significa que a gente está falando dessa primeira etapa. Desse momento que o sangue vai sair, que o plasma vai sair do glomérulo por pressão para a cápsula de Bowman, tá? O que entra na cápsula de Bowman, nessa primeira região aqui do nosso néfron? Bom, vai entrar ureia, que a gente quer jogar fora, sais, água, aminoácido, glicose, íons como sódio, cloro, cálcio e outros. Ureia a gente quer jogar fora, mas e o resto? Será que a gente precisa jogar fora a glicose? Em condições normais, a gente não quer glicose na urina, a gente quer glicose para nosso sangue, certo? A gente quer cálcio, a gente quer sódio, a gente quer cloro. Então, a pressão sanguínea faz com que tanto coisas boas quanto coisas ruins invadam o néfron através da cápsula glomerular ou cápsula de Bowman. E aí, prof? Bom, e aí que vocês já estudaram quando falamos em tecido linfático, né, em circulação linfática, que essa pressão permite que pequenas moléculas passem, né, do vaso sanguíneo para o meio externo. Pequenas moléculas como essas que vocês estão vendo aqui. Macromoléculas, como por exemplo proteínas, não passam do capilar, né, do glomérulo para o néfron,
ok? Então, as macromoléculas vão ficar aqui e vão embora lá pela artéria eferente, arteríola eferente, tá? O que vai passar são moléculas pequenininhas, porém que podem ser importantes. E aí, prof? Bom, e aí que esse processo, como eu disse antes, é extremamente eficiente. Ele pode filtrar até 7 litros de sangue por hora, ou seja, 120 ml de plasma por minuto, tá? Então, teu sanguezinho tá sendo bem cuidado. Depois da ultrafiltração vem a etapa 2, que a gente vai chamar de reabsorção renal ou reabsorção tubular. É nessa etapa que a gente vai pegar de volta alguns daqueles nutrientes que foram sem querer, tá? Isso acontece especialmente nessa região do néfron que a gente chamou de túbulo contorcido proximal, que está próxima do glomérulo. Bom, o que vai acontecer ali? Do túbulo renal, tá, para o sangue, pode acontecer a reabsorção desses nutrientes tanto de forma ativa, ou seja, com gasto de ATP, quanto de forma passiva, tá? Quem é que vai ser devolvido de forma ativa, com gasto de energia para o sangue? O tubo renal, tá? O túbulo contorcido proximal vai gastar energia para devolver para o sangue a glicose, os aminoácidos e sais que sejam importantes para a manutenção do metabolismo. Só que daí pensa comigo, olha só, deixa eu até pegar minha canetinha aqui de novo. Tchum, tchum, tchum. Se esse túbulo contorcido proximal está devolvendo para o sangue sódio, cloro, glicose, aminoácidos, tu não concorda comigo que esse fluido que entrou aqui, esse plasma que entrou aqui, está perdendo soluto? Sim, né? Então, conforme esse bombeamento de substâncias ocorre para os capilares peritubulares, o soluto vai para o sangue. Então, o que antes tinha a mesma concentração, né? Porque, pensa comigo, logo que aconteceu essa filtração por pressão, passaram solutos para cá, que foram solutos pequenininhos, como a gente estava conversando agora, né? Os íons, por exemplo, mas ficaram solutos ali também, que são aquelas macromoléculas como as proteínas. Significa que, na prática, o plasma, certo? E o filtrado que entraram aqui são isotônicos, tem mais ou menos a mesma concentração. Porém, como acontece essa reabsorção ativa desses elementos todos que eu estou falando para vocês, aqui no túbulo contorcido proximal, o que antes tinha mais ou menos a mesma concentração vai mudando. Por quê? Porque eu estou jogando soluto para o sangue. Então, o sangue vai ficando hipertônico e o fluido aqui que foi filtrado vai ficando hipotônico. Tudo bem? E aí? E aí que, bom, se eu botei soluto para o sangue, e eu precisava fazer isso porque eu preciso desses nutrientes todos, né? E essa região aqui ficou hipotônica, o sangue está hiper, o fluido filtrado está hipo, a água vai para o ambiente hipertônico, tá? Então, quando a gente fala em reabsorção passiva, a gente está falando de reabsorção de água por osmose, tá? Essa reabsorção de água por osmose, ela começa aqui no finalzinho do tubo contorcido proximal. E ao longo da alça de Henle, no seu ramo descendente, tá? O ramo descendente da alça de Henle é permeável à água e é por aqui que a água sai por osmose. Então, isso aqui também é reabsorção, tá? Então, no ramo descendente da alça de Henle, tá? Porque fica hipotônico, tudo bem? Antes da gente avançar, detalhes, tá? Quando a gente fala em túbulo contorcido proximal, a gente está falando de uma reabsorção ativa de glicose, de aminoácidos e até 85% dos íons para o sangue, tá? Do túbulo renal para o sangue. Então, a gente reabsorve isso para não jogar fora no xixi.
Depois, tá? E quando eu falo da reabsorção como um todo, porque ela não acontece só aqui, a gente está falando de 65% de toda a reabsorção, ela acontece no tubo contorcido proximal. Além disso, pessoal, a gente precisa sempre levar em consideração que essa reabsorção de soluto deixa o líquido do túbulo aqui hipotônico em relação ao sangue. E isso vai provocar reabsorção de água por osmose no túbulo contorcido proximal e no ramo descendente da alça de Henle. Mas, olha que interessante, 85% dessa reabsorção ocorre no finalzinho aqui do túbulo contorcido proximal, tá? TCP é isso, é túbulo contorcido proximal. Eu botei passo a passo para vocês aqui no slide para vocês não se perderem depois. Por fim, pessoal, a gente sabe que essa reabsorção continua ao longo do ramo descendente, RD é isso, tá? Da alça de Henle, tá? Permeável à água. Então, reabsorção começa no túbulo contorcido proximal, continua ao longo do ramo descendente. No ramo descendente, a gente reabsorve água. Aqueles solutos é no tubo contorcido proximal. Bom, então, vamos lá. Esse fluido, né, vai chegar aqui nessa voltinha da alça de Henle. Mas tem um detalhe. Lembra que eu falei para vocês que o ramo descendente e o ascendente são diferentes? Pois é. Enquanto o ramo descendente é permeável à água, o ramo ascendente não é. O ramo ascendente, esse aqui, não é permeável à água. Tá? Vocês não estão vendo aqui o ramo ascendente devolver água para o sangue. Mas ele faz reabsorção também, pessoal. Reabsorção de que nesse caso? A gente vai estar fazendo reabsorção de sódio e de cloreto. Olha que interessante, vou pegar agora aqui o meu vermelho, que eu gosto de vermelho, não parece mais, né? Então, nessa região aqui, olha só, tu vai ter células que não permitem a passagem de água, porém, permitem a reabsorção de sódio. Então, quando se faz o transporte ativo de sódio para o meio externo, tu tá lançando para fora um íon positivo, certo? E atrás do sódio, adivinha quem vai? O cloreto, certo? Então, olha que interessante, nessa região aqui, tu vai fazer reabsorção de cloreto de sódio. Tu joga ativamente o sódio e passivamente vai atrás o cloro. Essa reabsorção aqui, tá, ela não está acontecendo diretamente pro capilar. Ela está acontecendo mais intensamente para o espaço que a gente tem aqui nessa região mais medular, que a gente vai chamar de espaço intersticial, né? Para os tecidos ali nos quais esse néfron está mergulhado. Então, vai ficar no tecido, não necessariamente dentro do sangue, mas aqui tu vai ter essa reabsorção de sódio e de cloro. E aqui, pessoal, acontece um negócio bizarraço, tá? Olha só, enquanto essa região da alça de Henle gasta energia, tá? Gasta energia para jogar o sódio para fora e atrás do sódio o cloro. Essa região aqui, ramo descendente da alça de Henle, é permeável ao sódio. Então, o sódio que saiu daqui para o espaço intersticial entra aqui. E vocês sabem que o fluxo da urina está sendo esse aqui, ó. Né? Foi filtrado lá, enfim, tá vindo para baixo e depois ele vai subir. Então, o que isso significa? Significa que quando esse sódio chegar aqui de novo, ele vai ser jogado de novo para o espaço intersticial, depois ele vai ser reabsorvido de novo através do ramo descendente da alça de Henle e ele vai ficar nesse looping aparentemente eterno, tá? Vamos aos motivos pelo qual isso acontece. Primeiro motivo do looping eterno, tá? O primeiro grande motivo do looping eterno é a manutenção de um gradiente de concentração. Ou seja, o fato de eu estar gastando energia para jogar o sódio aqui e atrás do sódio vir o cloro, vocês não concordam comigo que eu vou aumentando a concentração progressivamente desse ambiente mais medular do rim? Sim, né? Então, manutenção da concentração do rim.
certo? Como tem isso aqui nessa região da alça de Henle e não aqui em cima, certo? Essa região aqui do rim é menos concentrada do que essa, por isso esses pontinhos nessa ilustração que vocês estão vendo. E isso é super importante, para que mais tarde se possa fazer reabsorção de água. A gente precisa ter um gradiente de concentração para que a água saia por osmose, tá? Então, lançar esse soluto para cá significa gerar esse gradiente de concentração. E apesar disso aqui parecer um looping eterno, né? Acaba acontecendo uma reabsorção positiva de sódio e de cloro para o sangue, tá? Então, apesar disso aqui acontecer, uma boa quantidade de sódio e de cloro acabam sim voltando para os capilares peritubulares, tá? Então, mas a parte que fica ajuda a manter essa concentração do rim, tá? E tu pode colocar aí que a outra parte é reabsorvida para o sangue. Ok? Então, olha só. Como aqui nessa região tu fica bombeando esses sais e como tu tem uma parte que vai para o sangue, o fluido que está subindo aqui vai ficando cada vez com menos sal, na verdade, cada vez com menos sódio, cada vez com menos cloro, porque ele fica aqui nesse looping eterno ou volta para o sangue. Então, quando o fluido segue seu fluxo e chega nessa região aqui mais dilatada do ramo ascendente da alça de Henle, ela já está menos concentrada, ó, ela já está hipotônica. Mas, por enquanto, nada pode ser feito a respeito disso, porque o ramo ascendente da alça de Henle não é permeável à água, tá? Essa reabsorção de água só vai poder acontecer no tubo contorcido distal e depois no duto coletor. Bom, nós vamos continuar aqui. Então, já falei para vocês que no ramo ascendente o líquido tubular se torna, era para ser um S ali, né? Se torna hipotônico. E o espaço intersticial, que é esse aqui, né, o que vai receber esse cloreto de sódio, vai ficar mais concentrado e daqui eles vão para os capilares, como eu falei para vocês, tem esse saldo positivo de absorção de sais para o sangue nessa região. Então, botei tudo que a gente conversou agora, eu esquematizei para ficar mais fácil estudar, tá? No livro tem tudo bem discriminadinho para vocês também. Então, vai na fé. E aí, prof, o que vai acontecer agora no tubo contorcido distal, que é essa última região aqui do néfron, né? Bom, a gente pode dizer que o tubo contorcido distal, ele tem duas regiões, tá? Uma mais pertinho ali da alça de Henle e uma que fica mais pertinho do duto coletor, tá? A região que fica mais... Cadê o meu canetinho aqui? Achei. A região que fica mais perto desse ramo ascendente da alça de Henle, tá? Ela continua sendo impermeável à água. Então, apesar do fluido estar hipotônico, né, quando ele chega nessa partezinha do tubo contorcido distal, aqui não vai ter reabsorção de água para o sangue por osmose, porque a parede é impermeável. Porém, nessa região, a gente vai fazer reabsorção de sódio, especialmente de sódio para o sangue. Tá? Então, esse processo vai ser ativo, esse sódio vai para o sangue, certo? E aí, tu vai ajustando ainda mais a concentração desse fluido aqui, para que na porção mais final do tubo contorcido distal, aconteça reabsorção passiva de água por osmose. Um detalhe importante, tanto o tubo contorcido distal quanto o duto coletor são obedientes a um hormônio chamado ADH ou vasopressina, tá? Se chama hormônio antidiurético. A função dele é reduzir o volume da urina. Como? Para reduzir o volume da urina, tu tem que deixar menos água na urina, ou seja, tu vai ter que aumentar a reabsorção de água para o sangue. Certo? Como que eu posso fazer isso? Justamente aqui nessa primeira parte, tá? Quando tu recebe o ADH, o fato de tu estar jogando cada vez mais sódio para o sangue, tá?
Sangue é bom, né? Faz com que o sangue fique um pouco mais concentrado. E aí, o que vai acontecer? Lá na finaleira do tubo contorcido distal, o mesmo ADH aumenta a permeabilidade dessas células aqui à água. Então, tu vai ter uma grande reabsorção passiva, sem gasto de energia, de água, tá? O duto coletor também, na presença de ADH, aumenta a permeabilidade das suas células e volta cada vez mais água para o sangue, certo? E aí, se tu tá botando água do néfron pro sangue, tu diminui o volume da urina, tá? A gente vai falar mais sobre o ADH daqui a pouquinho, mas é legal que já que vocês saibam disso. Ou seja, tá? Se eu quiser botar água pro sangue e não na urina, a minha urina vai ficar mais hipertônica. Uma outra coisa importante, pessoal, vamos para a terceira etapa agora. Tudo isso que a gente estava vendo era a segunda etapa, tá? De reabsorção. A terceira etapa é a etapa de secreção ativa. É quando o sangue joga para dentro do néfron excretas que ele não quer mais carregar, aqueles catabólitos que não entraram por pressão lá no glomérulo. Quem é que ele vai jogar, pessoal, dentro do tubo contorcido distal ou dentro do duto coletor? No tubo contorcido distal, o excesso de prótons H+, do sangue vai para o néfron, tá? No tubo contorcido distal. O mesmo acontece com o excesso de potássio e com medicamentos, tá? Catabólitos que não entraram por pressão no glomérulo entram com gasto de energia no tubo contorcido distal. Um outro detalhe importante. O duto coletor, ele é um pouquinho permeável à ureia. Significa que por mais que a ureia tenha chegado até aqui, nossa principal excreta nitrogenada, como o duto coletor é permeável à ureia, ele vai acabar lançando de novo a ureia nesse espaço intersticial. E essa ureia, apesar de ficar ali nos tecidos do rim, não ser encaminhado para o duto coletor neste momento, ela vai acabar sendo reabsorvida aqui pela alça de Henle. E aí ela vai seguir seu rumo até chegar lá na bexiga. Então, por que a ureia vai ser lançada aqui, né? Por que existe essa permeabilidade? Tanto a ureia quanto o cloreto de sódio, certo? Que ficam nesse looping eterno, servem para manutenção dessa concentração, para esse local ficar hipertônico e para que se consiga fazer bastante reabsorção de água do néfron para os capilares, né, para os tecidos. Então, isso tudo aqui é para manutenção de concentração, tá? Mas o saldo é positivo, tá? A maior parte da ureia vai embora para a urina, tá? Então, o saldo é positivo, tanto de retorno de sais para o sangue, quanto de retorno de urina para o néfron, certo, gente? Bom, então aqui só para lembrar de onde a gente estava, né? Então, aqui está o néfron, com todas as estruturas, no córtex, na medula, e é nessa região da medula aqui que a gente tem aquela concentração maior, porque é onde está a alça de Henle, o tubo coletor. Aqui a gente vai ter basicamente filtração, nos túbulos e na alça a gente vai ter reabsorção de nutrientes, tá? Sendo que a maior parte da reabsorção é no tubo contorcido proximal. Não se esqueçam que o ramo ascendente da alça de Henle é impermeável à água, então a reabsorção ali vai ser só de sais mesmo, tá? E o túbulo contorcido distal e o túbulo coletor são sensíveis ao hormônio que a gente chamou de hormônio antidiurético, ADH. Do tubo coletor, a urina vai passar pela pirâmide, vai lá para a pelve, cálice renal e assim as coisas vão acontecendo até chegar no ureter. Do ureter, o pipi, né, vai chegar até a bexiga, da bexiga 350 ml, se sente vontade de fazer pipi, e daí vai embora através da uretra. Prof, o que é pedra no rim? Quando a pessoa tem uma alimentação muito rica em sais, tá? Com muito mineral, com muito sal mesmo, e pouca água, e às vezes pode ter alguma outra doença associada, alguma predisposição genética, esses sais eles podem se acumular em todos esses dutos, tá? No cálice renal, na pelve renal,
E eles podem formar essas pedrinhas, são cristais mesmo, tá? Então, que a gente chama de cálculos renais. E como o tempo inteiro tá passando urina aqui, né? Esses filtrados do sangue estão passando por aqui, esses cristais, esses sais, eles vão sendo arrastados junto com o fluxo da urina. E nesse vão sendo arrastados, eles vão arranhando todas as vias urinárias por onde eles passam. Então, é muito doloroso. Diz o senhor Drauzio Varela que expelir um cálculo renal é a dor mais próxima da dor do parto que um homem pode ter, tá? Olha, gente, eu já tive um filho e eu vou dizer pra vocês que dói muito, certo? Nunca tive cálculo, graças a Deus, mas acho difícil superar, mas tudo bem. Gente, olha só. Então, assim, além de conhecer o sistema renal e entender como que ele faz para filtrar o sangue, a gente também precisa entender que existe uma segunda função para o sistema renal. Essa segunda função é importantíssima, é regular a pressão sanguínea. Entendam que, se o sistema renal jogar muita água fora, a quantidade de água no plasma reduz e a pressão sanguínea baixa. Agora, se a pessoa não jogar água fora, a quantidade de água no sangue aumenta e a pressão aumenta também. Então, o rim jogando água para fora ou não vai ajudar a manter essa pressão sanguínea. Então, essa regulação de pressão sanguínea, ela é feita, dentre outros fatores, por hormônios. E quando a gente casa, né, a função regulação de fluxo, função renal, né, com pressão sanguínea, quem faz o controle da reabsorção ou não de água são hormônios. Então, o controle renal é endócrino, tá? É via hormônios. E o principal é justamente esse, né? O ADH, hormônio antidiurético ou vasopressina. Quem é que produz ele? Tá? São neurônios que fazem parte de uma região do nosso cérebro que a gente chamou de hipotálamo. Já falamos sobre hipotálamo quando a gente estava lá falando sobre reprodução humana. Então, ele produz o ADH e armazena o ADH na parte posterior da hipófise, que a gente chama também de neurohipófise. Prof, então quando que a neurohipófise vai liberar esse ADH? Ele só vai liberar esse ADH, esse hormônio na corrente sanguínea, caso esses neurônios do hipotálamo percebam que a pessoa está com uma pressão osmótica baixa, ou seja, ela está com pouco volume sanguíneo, a pressão da pessoa está baixa. Então, quando a pressão fica baixa, tá? Seja porque ela fez atividade física e se desidratou, seja porque ela simplesmente não bebeu água, porque está muito quente, ela suou demais. Se ela perdeu muita água, a pressão que o sangue exerce contra os vasos sanguíneos fica menor. Então, a pressão baixa. Se a pressão baixa, a velocidade com a qual o sangue circula no teu corpo não é mais a mesma. E talvez o cérebro não receba os nutrientes que ele precisa na velocidade que ele necessitaria. Então, preciso manter a pressão normal. Se a pressão baixou, o hipotálamo, né, ele vai ter lá receptores, que a gente chama de osmoreceptores, porque tem a ver com água, né? Vão perceber essa alteração de pressão. Então, pressão baixou, tá? O ADH vai ser liberado pela neurohipófise, porque ele estava armazenado aqui. Então, ele vai para o sangue, porque o hormônio é secretado em sangue, né? Do sangue, ele vai até os rins, e lá nos rins, ele vai atuar onde? No duto coletor e no tubo contorcido distal. Ele vai aumentar a permeabilidade desses vasos à água. E aí, tu vai aumentar a reabsorção de água do néfron para o sangue, como vocês estão vendo aqui. Quanto mais água voltar para o sangue, maior a pressão que o sangue vai ter. E aí tu vai conseguir estabilizar a pressão da pessoa, certo? Não se esqueçam que ele aumenta a permeabilidade à água, né, na porção final aqui do tubo contorcido distal, no duto coletor, e ele também aumenta aqui a permeabilidade no início do tubo contorcido distal a sais, como a gente viu agora há pouco, certo? Então,
Uma vez que a gente vai fazer essa reabsorção de água, tu vai aumentar o volume sanguíneo, os barorreceptores aqui, osmorreceptores, vão perceber que a pressão foi reestabelecida, e isso gera o que a gente chama de feedback negativo. Quer dizer, o fato de que a pressão foi regulada, regula negativamente a hipófise, ou seja, faz com que ela pare de secretar DH no sangue. Tá? Isso é um feedback negativo. Tipo, teve um feedback. Esse feedback te faz fazer mais daquela coisa ou menos daquela coisa. Ora, se o ADH já restabeleceu a pressão, eu não preciso liberar mais ADH, senão a pressão vai subir demais. Certo? Bom, não é só o ADH que vai regular a pressão sanguínea. A gente tem outros hormônios, como por exemplo a aldosterona e a renina, tá? Olha só, o que vai acontecer? Como é que funciona esse sistema aldosterona, renina, angiostensinogênio, angiostensina? Olha quanto nome bonito, né? Olha só. Os rins estão constantemente recebendo sangue lá pela artéria renal, certo? E isso significa que ela vai conseguir filtrar uma quantidade de sangue ao longo do tempo. Se tua pressão tá normal, tu vai filtrar nos teus rins em torno de 7 litros de sangue por hora, ok? Se por acaso a tua pressão estiver baixa, o teu rim vai começar a filtrar cada vez menos sangue, porque lembra que a filtração acontece por pressão. Quanto maior a pressão, mais sangue, mais plasma passa lá do glomérulo para a cápsula glomerular. Então, o rim é um excelente local para saber como é que está a pressão no corpo. Então, quando os néfrons percebem lá nos glomérulos que a filtração reduziu, imediatamente algumas células especializadas do próprio rim começam a produzir um hormônio chamado renina. Olha que lindo, né? O rim produz renina. O que a renina faz? Ela vai agir em uma proteína que está presente no sangue. O fígado participa desse processo porque ele vai produzir uma molécula chamada angiostensinogênio. Angiostensinogênio. Na presença da renina, o angiostensinogênio, gênio de gênesis, de originar, né, dá origem, né, na verdade ele se converte em angiostensina. Angios significa sangue, vaso sanguíneo. Tensina vem de tensão. Ou seja, na presença da renina, o angiostensinogênio vira angiostensina, provocando um aumento de pressão, um aumento de tensão no vaso sanguíneo. Como? Ele vai provocar, pessoal, vasoconstrição. Ora, pessoal, tem um vaso sanguíneo que era desse tamanho. E aí tem menos sangue ali dentro, minha pressão tá baixa, certo? Se eu pegar esse vaso sanguíneo e aumentar a tensão dele, né, vasoconstringi-lo, deixar ele menor, vocês não concordam comigo que eu vou estar aumentando a pressão contra o sangue? Sim, né? Então é isso que a angiostensina faz. Ela vai fazer essa vasoconstrição e isso ajuda a aumentar a pressão arterial. Mas não é isso, vejam que eu coloquei 2 passos 4 aqui, né? Simultaneamente, ela vai estimular a glândula suprarrenal, em cima do rim. A glândula suprarrenal, mais especificamente o córtex, a região mais externa da glândula suprarrenal, vai produzir a aldosterona. E a aldosterona, a gente vai ver na próxima aula, ela é um minéralo corticoide. Por que corticoide? Porque ele é produzido pelo córtex da glândula adrenal. Por que minéralo? Porque ele regula a absorção de minerais. Então, uma vez que a angiostensina foi recebida pelo córtex da glândula suprarrenal, ela libera a aldosterona, que é um tipo de minéralo corticoide. E o que a aldosterona vai fazer? Ela vai regular a reabsorção de minerais. Qual? Ela vai reto lá no rim e fala pros néfrons assim, vocês têm que reabsorver cada vez mais sódio pro sangue. Por quê? Porque se eu absorver mais sódio pro sangue, o sangue vai ficar mais concentrado e atrás do sódio, quem é que vai?
a água, né? Lembra que a água sempre vai para o lugar que está mais concentrado. Logo, o sexto passo é a retenção de sal no sangue, né? Quer dizer, o sal que tu jogaria fora no xixi fica no sangue e com isso o sangue recebe mais água e assim a gente vai aumentar a pressão arterial, tá? Revisão. O glomérulo sentiu que está recebendo menos sangue, ele libera renina. A renina vai agir sobre a angiostensinogênio, que o fígado fez. Ele vai ser convertido em angiostensina. A angiostensina vai fazer duas coisas: vasoconstrição e vai atuar no córtex da suprarrenal. O que o córtex da suprarrenal faz? Libera aldosterona. O que a aldosterona faz? Aumenta a reabsorção de sódio do néfron para o sangue, tá? Então, esse sódio não vai sair mais no xixi, volta pro sangue para conseguir reabsorver cada vez mais água, tá? Um outro órgão importantíssimo para a manutenção da nossa pressão, pessoal, é o próprio coração. Vocês imaginam, os átrios, eles estão habituados a receber uma determinada quantidade de sangue, né? Se em algum momento o átrio receber pouco sangue, vocês não concordam comigo que ele não vai expandir tanto quanto ele expandiria? Sim, né? Então, se ele receber sangue a mais, ele vai expandir cada vez mais. Então, as duas situações são perigosas, mas quando o assunto é pressão alta, vocês sabem que isso é até mais perigoso. Então, se o átrio recebeu sangue demais, a pressão do indivíduo tá alta ou tá baixa? Tá alta, né? Então, existe um hormônio que o coração libera quando os átrios recebem um grande volume de sangue, ou seja, quando a pressão sanguínea está alta, tá? O coração vai liberar um hormônio chamado peptídeo natriurético atrial, tá? A gente pode chamar de AMP ou PNA, como tu quiser chamar, dependendo da língua que tu optar por falar, né? Mas enfim, o que vai acontecer? Assim que o coração receber sangue demais, ele libera o peptídeo natriurético atrial, que é um hormônio, portanto vai para o sangue e do sangue vai para o rim. O que o rim vai fazer em resposta a isso? Cara, o coração tá me dizendo com esse mensageiro, com esse hormônio, que a pressão tá alta, eu preciso baixar a pressão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a excreção de sódio. Então, como tu tá botando o sódio para o xixi e não para o sangue, é o xixi que vai ficar muito concentrado. E como o xixi vai ficar muito concentrado, atrás dele vai a água. Se tu tá mandando sódio e água para o xixi, tu tá reduzindo a pressão arterial, certo? Então, como é que ele faz isso? Ele aumenta a taxa de filtração glomerular. Por quê? Porque ele dilata capilares glomerulares, especialmente os aferentes, aquele capilar que está chegando no rim, ele vai ficar mais dilatado. Então, ele vai receber mais sangue. Se ele receber mais sangue, ele vai receber mais pressão. E aí, mais elementos passam do glomérulo para o néfron. E assim, a gente consegue botar mais sódio para fora, mais água para fora, graças a essa sinalização cardíaca. Legal, né? Essa colaboração do nosso corpo é tudo perfeito, né? Então, o sistema renal trabalha em conjunto com o coração, trabalha em conjunto com o hipotálamo, com a neurohipófise e ainda com as glândulas suprarrenal, tá? Então, na gente é tudo interligado, assim como na natureza, né? Fazemos parte da natureza. Já filosofei bastante sobre isso em ecologia, então eu vou parar por aqui. Beijo, pessoal, até a próxima aula.